que dá segunda chance, realiza o extraordinário da tua vida. Bem-vindos ao Vivendo o Extraordinário dessa semana. A gente já vai para João, capítulo de número 17 hoje, por isso abram a sua palavra. Hoje a gente vai ler o verso 20 e 21, beleza? Nesse capítulo a gente vê uma cena que não é tanto inusitada, né? Algo que era rotineiro da vida de Jesus, que era a oração. Mesmo ele sendo Deus, ele não se glorificou da sua condição divina, mas ele também se colocava em oração, justamente para nos dar esse exemplo de que a gente também precisa orar. Ali no versículo 13, então, a gente vê Jesus falando assim: dirijo-te esta oração. Então ele orava ao Pai. E orava por quem nesse momento? Ele estava orando por nós, né? Então, versículo 20 e 21. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Então, mais uma vez, Jesus ora e pede ao Pai por nós, por aqueles que naquela época acreditaram, porque conheceram Jesus ou ouviram falar sobre ele, e também por aqueles que hoje, através da palavra, o conheceriam. Mas nem sempre foi assim, né? O povo de Israel, que é o povo eleito, o povo escolhido por Deus, que era escravo, era cativo no deserto, né? Era escravo no Egito, foi um povo que muitas vezes, nesse momento de escravidão, conheceram a Deus, viram o Pai, né? Em diversas formas, né? No deserto eles tiveram fome, o Senhor fez cair maná do céu para alimentar a fome deles. Quando eles estavam no Egito, eles clamaram e o Senhor mandou um profeta, né, Moisés, ir até lá e falar que eles iam ser libertos, né? Então Deus sempre tentou se fazer presente para aquele povo. Mas mesmo assim, aquele povo era um povo que de um coração um pouco duro, né? Não muito abrasado. Um povo que parecia que estava distante de Deus. Justamente porque talvez não orava, justamente porque não apreciavam todas as obras, tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ainda assim enviou o seu Filho Jesus para fisicamente, em carne, espírito e verdade, estar no meio desse povo, o povo eleito, o povo escolhido, o povo de Israel, né? Por quê? Porque esse povo, antes da vinda de Jesus, a todo momento que eles tinham uma oportunidade, né? Ah, Deus não fez isso pra mim, então eu vou criar aqui um bonequinho, um bezerro de ouro e vou adorar o bezerrinho, né? Não muito diferente da população de hoje, né? Não muito diferente do cristão de hoje. A nossa diferença é que hoje a gente não constrói, talvez, bezerros de ouro. Mas a gente continua ainda na tendência do pecado original, que é esse orgulho de querer ser como Deus, né? De não se deixar que Deus viva em nós. Não permitir que Deus tenha o domínio da nossa vida, autoridade, governo, poder. E quantos de nós têm tido essa dificuldade de entregar a sua vida a Deus, de entregar a autoridade a Deus, dos seus caminhos, dos planos que Deus tem para você? Porque a gente pode até falar da boca para fora que eu obedeço a Deus, né? Que eu não cometo mais o pecado de Adão e Eva, de querer ser como Deus, eu não tenho problema nenhum, eu tenho humildade para entregar o governo, a autoridade, o poder da minha vida para Deus. Mas no momento de uma dificuldade, eu tomo a situação pelas minhas mãos e por mais que Deus esteja falando assim, espera, filho, agora é tempo de espera. Eu tomo a situação pelas minhas mãos e começo com as minhas preocupações,
realizar as coisas e deixo de esperar em Deus. Quer dizer, a gente continua sendo o povo eleito, o povo escolhido, a gente conhece a Jesus, sabe que Ele morreu pelos nossos pecados, mas a gente ainda continua colocando o governo, autoridade e poder do mundo, das coisas, dos vícios, das paixões e de nós mesmos se colocando no lugar de Deus, ao invés de ser obediente e entregar a vida ao Senhor, né? Se a gente for lá em Isaías, capítulo 26, verso 13, fala assim: Senhor, nosso Deus, outros senhores além de vós nos têm dominado, mas não queremos reconhecer outro, senão a vós. E que você possa hoje entregar autoridade, governo e poder de Deus sobre a sua vida, de Jesus sobre a sua vida. Porque Jesus está, como diz a palavra em João, unido ao Pai. E Ele quer se unir a você, para que você também esteja unido ao Pai, para que eu esteja unida ao Pai. Mas se a gente continuar colocando outros senhores no lugar de Deus, seja ele um vício, seja ele um prazer, seja ele as coisas do mundo, seja ele pessoas, se a gente continuar colocando no lugar de Deus e achar que a nossa felicidade vai depender disso, a gente vai continuar como o povo de Israel, infiel. Por isso hoje, que a gente possa fazer essa oração: Senhor nosso Deus, outros senhores além de vós nos têm dominado, mas não queremos reconhecer outro, senão a vós. Por isso, Senhor, eu te entrego o controle, a autoridade, o governo, o poder da minha vida para vós. E em obediência, Senhor, que nos dias de dificuldade eu consiga dizer que a minha alegria vem de Deus, que a minha felicidade está nas mãos do Senhor e que a minha alma não vai se abater. Mesmo no tempo de espera, a minha confiança está em Deus e aqueles que esperam em Deus não são confundidos, Senhor. Que você possa hoje fazer essa oração, para que Deus comece de fato a viver em você, para que você esteja unido em Cristo Jesus. E a palavra diz que Cristo está unido ao Pai. E nós ainda ganhamos o Pentecostes, o Espírito Santo que habita, o doce hóspede da nossa alma. O Espírito Santo mais ainda nos ajuda a orar e nos ajuda a estar nessa união perfeita entre nós e a Santíssima Trindade. Amém? Que você possa hoje entregar governo, autoridade e poder e declarar que tem adorado outros deuses, que outras coisas têm nos dominado, mas que hoje eu reconheço que não há outro Deus senão a vós, Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem. Eu sou o Deus do impossível e hoje realizo o extraordinário na tua vida, o extraordinário.